Olá! Hoje nós recebemos a visita do deputado federal Zeca Dirceu. Ele tem 44 anos, é natural de Umuarama, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Foi prefeito de Cruzeiro do Oeste por 2 oportunidades, está no 3º mandato como deputado federal e, neste momento, buscando a sua reeleição para seguir trabalhando em Brasília. Zeca, bem-vindo, é um prazer recebê-lo para esse bate-papo. Prazer é meu, Ana Paula, estou feliz de estar aqui, queria parabenizar o presente, agradecer a você essa oportunidade, né, esse espaço democrático que vocês estão oportunizando a todos, né? É muito importante o eleitor, o cidadão, né, poder ouvir ideias diferentes, posições políticas diferentes, que bom que vocês estão fazendo isso. E cumprimentar quem está nos assistindo aí, muito bom estar aqui. Zeca, como é que tem sido o clima da campanha, a sua caminhada, como tem sido até aqui? Eu estou muito animado, estou muito otimista pelo que a gente tem visto nas pesquisas, né? O Lula caminha para ganhar a eleição, pode ganhar inclusive no primeiro turno, né? A vinda do Requião para o PT fortaleceu muito o nosso partido no estado, né? Nós vamos eleger muito mais deputados estaduais, muito mais deputados federais, de uma grande bancada que a gente já tem, né? Nós somos em 7. Nós elegemos na eleição passada 4 deputados estaduais, 3 federais. Com o Requião Filho, agora nós somos em 8, né? Nós temos todas as condições de voltar àquele número de 2002, que foi quando o PT mais elegeu deputados aqui no Paraná. Nós elegemos em 2002 15 deputados, 9 federais, 9 estaduais e 6 federais. Eu estou muito acreditando nisso. E na campanha, a gente tem tido o cuidado de tentar acalmar um pouco os ânimos, né? A gente tem muito medo, né, dessa onda de violência, de ódio, que infelizmente Bolsonaro trouxe, né, para o ambiente da política do país. Então é uma campanha muito mais cuidadosa, uma campanha que a gente tem que ter muito mais tolerância, muito mais paciência, mas eu vejo hoje a população voltando a ter esperança, né, a candidatura do Lula, as propostas que nós estamos apresentando, eu acho que elas acendem de novo nas pessoas a certeza de melhorar a vida, né, a certeza de um futuro melhor. Não só pelas propostas, mas também pelo que a gente já fez. O Lula governou o Brasil 2 vezes, aqui em Marechal Cândido Rondon mesmo, na região oeste, né, foi aquele período que mais trouxe para cá investimentos. Casa, rodovia, escolas, creche, né, investimentos na agricultura familiar, apoio para o agronegócio. Então, a lembrança do que foi feito e de como as pessoas viviam bem, inflação controlada, salário crescendo ano a ano, também é uma credencial para a gente estar otimista. Estamos a um pouquinho mais de 10 dias do primeiro turno. Como é que é nessa reta final? Você tem alguma estratégia de campanha para dar aquele gás extra agora nessas 2 semanas finais? Olha, intensificar a apresentação das propostas, né? Colocando gente na rua, né? A gente tem muita militância, muitas pessoas se dedicando. Sábado em Curitiba nós tínhamos lá quase 40 mil lideranças, né? 40 mil apoiadores do Lula, do Requião, participando lá do nosso grande comício. Então isso é uma estratégia importante, necessária. O candidato tem que estar também, né? 24 horas, sábado, domingo, de manhã, à tarde e à noite, né? Pedindo voto, fazendo campanha. Eu fiz uma prestação de contas aqui exclusiva para Marechal Cândido Rondon, listando ali ano a ano, né, todos os recursos que eu destinei ao município. Além de encaminhar os recursos, eu tive o cuidado, né, em todos os últimos anos de estar sempre aqui, vindo, visitando, participando, às vezes lá na UniOeste, às vezes alguma atividade com os sindicatos, com as associações, com o próprio partido, né? Eu tenho propostas, que eu estou inclusive combinando com o que está ali no programa de governo do presidente Lula, que eu acho que encaixa muito bem aqui na realidade de Marechal Cândido Rondon e das cidades vizinhas. Até porque eu sou vizinho de vocês, né? Eu estou ali em Cruzeiro do Oeste, é muito pertinho, não é uma realidade muito diferente. São regiões eminentemente agrícolas, né? De pequenas e médias cidades, né? Eu simplifiquei, viu, Ana Paula, em 3 Cs, né? O primeiro C de capacitar, o segundo C de crédito e o terceiro C de construir. Capacitar os nossos jovens, curso técnico, ensino superior. A educação tem que voltar a ser a grande prioridade do Brasil. Nós temos que voltar a investir nas universidades, porque a agricultura, a indústria, a economia depende da pesquisa, da ciência, da tecnologia, da inovação. Vamos imaginar o agronegócio. O que seria do agronegócio sem a Embrapa? Sem ter desenvolvido semente, solo,
né, variedades de produtos, né? Então você precisa ter, né, um investimento muito forte na capacitação da nossa produção, para qualificar ela, para agregar valor. O crédito, né? O crédito está travado no país, os bancos públicos não cumprem mais o seu papel, né? A eleição do Lula, eu quero estar lá ao lado dele para ajudar, mas também para fazer o Paraná ser lembrado, vai, de novo, colocar o crédito a serviço de quem produz. O pequeno e o médio empresário precisa ter apoio. O pequeno e médio agricultor precisa ter apoio, porque é ele que coloca, inclusive, alimento na nossa mesa. E um país que arrecada tanto, a arrecadação está, inclusive, nos últimos anos subindo, batendo recorde, tem que voltar a investir. Nós precisamos voltar a construir escola, precisamos voltar a construir creche, ainda falta muito vaga nas creches. Nós precisamos voltar a melhorar as nossas rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos. A BR-163 aqui é um exemplo, uma rodovia que nós colocamos no PAC, inauguramos alguns trechos, que agora está inacabada. O trecho de Cascavel ao sudoeste paralisado, o trecho aqui também com uma série de dificuldades, uma execução muito lenta. Então, o compromisso meu, o compromisso do Lula, nosso programa de governo, é destravar o investimento. Essa arrecadação não pode ficar concentrada lá no orçamento secreto, que a gente não vê nada acontecer. Que obra grande o Bolsonaro fez aqui pela região? Que obra grande o Bolsonaro fez para o Marechal Cândido Rondon? Nosso compromisso é fazer a riqueza do Brasil, os investimentos, voltar a acontecer aqui. Então eu acho que na reta final, é isso que dá voto. O eleitor quer compromisso, quer proposta clara, coisas que sejam possíveis de serem executadas, porque ele não aguenta mais, ano a ano, ver a vida piorar. Não é a pandemia que criou os problemas. A gente tem os números, os dados do próprio governo antes da pandemia, o Brasil já ia mal. A fome já tinha voltado em 2019. Em 2019 nós tivemos um pibinho, a economia já não crescia, já vinha de 2018, 2017 muito ruim. E o desemprego já batia recorde. Esses 10 milhões de desempregados não é da pandemia. Porque quando você pega o dado lá do governo, em janeiro, fevereiro de 2020, não tinha Covid, já tinha 10 milhões de pessoas desempregadas. Então eu acho que o que vai decidir a eleição, tanto para o Lula ganhar no primeiro turno, como para a gente fazer uma grande bancada, talvez uma virada com o Requião aqui no estado, são essas questões que tocam muito a vida das pessoas. Zeca, nesse teu contato, nessa tua caminhada agora da campanha, o que mais você tem encontrado, o que mais os teus correligionários, os eleitores, de uma forma geral, as lideranças com quem você conversa, eles têm reivindicado, eles têm pedido para o Zeca? Olha, as pessoas estão, na verdade, muito desacreditadas, né? O momento que o país vive é um momento muito triste, né? Não tem como a gente não se indignar. O Brasil produzindo tanto alimento, ter 30 milhões de pessoas passando fome. As pessoas tendo que revirar lixo para conseguir lá um pedaço de osso para poder alimentar a família. Então o sentimento que eu vejo é de muita indignação, né? Mas como eu disse, quando a gente apresenta as propostas, quando a gente mostra o quanto que o país é rico, quando a gente consegue relembrar o que foram os governos do Lula de verdade, né? Porque as pessoas às vezes esquecem, o Lula terminou o seu segundo mandato com 87% de aprovação. Quem hoje muitas vezes critica, xinga ele, estava feliz, estava vivendo bem. E a prova que isso é verdade não é só a pesquisa, é que o Lula elegeu a Dilma, que até então era uma pessoa desconhecida, não tinha disputado uma eleição nem para vereadora. Como é que alguém elege, né, uma pessoa com essas características sem estar super bem avaliado? E ninguém é bem avaliado se não tiver feito um bom governo. Então quando a gente mostra isso, as pessoas começam a acender a chama da esperança. A área que é mais frágil, eu fui prefeito 2 vezes, você lembrou aqui, né, de Cruzeiro do Oeste, é a área da saúde, que, igual à educação que eu já disse, perdeu investimento nos últimos anos, né? O orçamento da saúde parou de aumentar. E na saúde você não pode tirar dinheiro. O dinheiro já é curto, já não é o suficiente, a população já tem uma demora para conseguir o atendimento. Se você congelar, como congelaram com o teto de gastos, né, os investimentos da saúde, acontece o que a gente está vendo. Tem pessoas esperando por exames há 6 meses, há 8 meses. Tem pessoas esperando por uma cirurgia há 2 anos. Tem pessoa que não consegue mais nenhum medicamento. O Bolsonaro destruiu Farmácia Popular, né, que era um programa que o Lula criou, que nas farmácias particulares, né, colocava remédio de graça para a população, para o hipertenso, para o diabético, para aquelas doenças de medicação de uso contínuo. Então eu ouço muito queixa sobre a saúde, né, eu ouço muita queixa sobre o poder de compra do salário, porque eles pararam com a política que nós criamos durante 12 anos. Todo ano o salário mínimo é reajustado acima da inflação, mais o crescimento
do PIB. Eles romperam com isso ali em 2017, 2018 e o Bolsonaro só piorou o cenário. E há um apelo muito grande para que o país volte a controlar a inflação. O Brasil, durante 30 anos, conseguiu controlar a inflação, passou os mais diferentes tipos de governo. O Bolsonaro, o Paulo Guedes, perderam completamente o controle porque reajustaram os combustíveis de forma exagerada, porque deixaram reajustar o preço da energia elétrica de forma exagerada, né? E não cuidaram dos princípios de qualquer economia básica, né? E agora nós vamos ter a tarefa de consertar isso de novo. Mas para nós não é novidade, porque em 2002, quando o Lula se elegeu, os juros também estavam nas alturas, a inflação estava descontrolada e o desemprego era enorme, né? Foi no governo do Lula e da Dilma que o Brasil gerou 22 milhões de emprego com carteira assinada. E quem diz isso não é o Zeca, está lá nos dados do IBGE, está lá nos dados do CAGED, que é o Cadastro de Empregados e Desempregados. Então, o que eu ouço de reclamação, o que eu vejo de angústia das pessoas é isso: a fome, o desemprego, a inflação descontrolada, as dificuldades na área da saúde e o descaso com a educação, principalmente, né? Então, diante desse cenário, você percebe que o eleitor está um pouco mais interessado com a política, digamos assim? Eu acho que o eleitor ele sempre é interessado, né? Mesmo as pessoas que votaram no Bolsonaro em 2018 foram votar de boa fé, imaginavam que o país ia melhorar, que a economia ia crescer, que aquela crise que o impeachment, o golpe trouxe para o país ia se dissolver. O que aconteceu foi o contrário, né? A situação só piorou. Então, eu acho que as pessoas sempre vão votar com esperança, vão votar pensando em melhorar a vida, em melhorar o país. Alguns políticos é que frustram esse sentimento. Como eu falei, eu sempre tive o cuidado de estar sempre aqui, eu tive o cuidado de todos os anos direcionar recursos para cá, para Marechal Cândido Rondon, para as cidades vizinhas. Eu tive o cuidado de não me envolver em malfeitos. Eu tenho 22 anos de vida pública. Comecei muito cedo, a minha primeira eleição foi em 2000. Nunca fui processado por corrupção, nunca fui condenado por corrupção. Não me envolvo em malfeito. E não troco o meu voto lá em Brasília, como infelizmente a maioria do Paraná fez, por causa de cargos, privilégios, facilidades. Quem está assistindo aqui pode olhar lá todas as minhas votações. Não vai achar uma que envergonhe as pessoas. Vou dar o exemplo da mais simbólica dessa legislatura, né? Tentaram destruir o direito mais sagrado que você tem, que quem está assistindo tem, que é o direito, depois de trabalhar muito, poder se aposentar com dignidade. Do Paraná, só 4 deputados votaram contra a reforma da Previdência. Eu me orgulho de ser um dos que não se vendeu, do que não trocou de lado lá na hora de uma decisão tão importante para a vida das pessoas. Isso vale na hora que tiraram dinheiro da educação, tiraram dinheiro da saúde. Ninguém vai achar as digitais do Zeca Dirceu apoiando medidas que levaram o país a essa situação tão dramática. O Bolsonaro tem muita responsabilidade pela situação que o Brasil está, mas o Congresso participou junto. Ele não fez nada sozinho, porque ninguém faz nada sozinho. Quando o Lula cria nessa eleição a marca do time do Lula, né, quando o Lula diz que não basta eleger só o Lula, tem que eleger o time, a chapa completa, os 5 cargos que estão em disputa, é porque ele tem agora a experiência de quem já foi presidente 2 vezes, que tem que formar a maioria no parlamento, porque não dá para governar sozinho. E eu acho que o eleitor está entendendo isso. Eu acho que nessa eleição a gente vai ter uma vinculação de voto, né, na chapa toda, no time completo, naquela cédulazinha ali dos 5 nomes, muito maior do que em qualquer outra eleição. Agora, Zeca, toda campanha tem os seus desafios. Obviamente que nessa campanha você deve encontrar gente que critica o PT, pessoas que se colocam antipetistas, alguns inclusive que dizem que vão votar no Bolsonaro não porque gostam dele, mas porque não querem o PT voltando ao poder. Como que você faz para conquistar votos num espaço ou num reduto de pessoas com esses perfis? Eu acho que a minha história, as minhas propostas, a maneira como eu sempre me comportei é o que me credencia. Agora já foi muito mais difícil, né? Se a gente comparar com 2018, né, a nossa situação hoje ela é muito mais confortável, ela é muito mais positiva, né? O Lula está empatado com o Bolsonaro aqui no Paraná, já passou o Bolsonaro no Rio Grande do Sul, né? Na média do Sul, o Lula já tem vantagem na pesquisa. Eu acredito muito numa virada aqui no Paraná, né? Eu acho que o Lula vai ganhar a eleição aqui no estado e nós vamos ter muita surpresa no interior, nas pequenas e médias cidades,
né, nós vamos ter surpresa, porque o nosso eleitorado está muito silencioso, até porque do outro lado, muitas vezes, há atos de violência, né, de ameaça, de constrangimento. Né? O que não pode acontecer na eleição são essas coisas prevalecerem. Né? Às vezes as pessoas querem impor a sua vontade xingando, ameaçando, agredindo, perseguindo alguém. Isso não é democracia, isso não é nem ser cristão, porque quem é cristão tem um outro tipo de comportamento, né? Tá lá na Bíblia para a gente exercitar, né? A tolerância, o perdão, o respeito pelo próximo. Então eu tento promover a paz. Aonde eu vou, aonde me dão oportunidade de discurso, né? Eu oriento o nosso pessoal a não reagir a provocações, a ser muito paciente, a ser muito tolerante. Nós temos que mostrar o que a gente já fez, nós temos que mostrar as nossas propostas, né, e o quanto que a gente tem clareza, percepção das dificuldades que a população está enfrentando. E eu acho que é assim que a gente vai superar essas dificuldades que você citou e que elas existem, né, de hoje até o dia da eleição. Já estamos superando, eu acho que a gente já conseguiu avançar bastante. Então você diria que a maior particularidade dessa eleição comparada com as outras, e você já participou de 5? 8. 8? 5 que se elegeu, então. Essa é a oitava. Que se elegeu 5, então. Você diria, então, que a maior particularidade dessa é justamente esse jogo de cintura, esse cuidado, cuidado com a tolerância, vamos dizer assim, porque existe essa coisa do conflito, As pessoas estão, né? Quem é do outro lado, o Bolsonaro às vezes intimida, enfim, é esse cuidado? Eu acho. Eu acho que as pessoas, a grande maioria delas, né, se assustam, ficam preocupadas quando vem essa aposta que o Bolsonaro fez muitas vezes, né, no conflito, na ameaça, na intimidação. Né, cultivar o ódio nunca deu certo. Né? Eu sempre falo para as pessoas, e vou dizer para quem está assistindo aqui, para que as pessoas me apresentem alguém que teve sucesso na vida, cultivando o ódio, apostando na violência. Todas as pessoas que eu conheci, poucas, mas todas que eu conheci que tinha essa postura se deram muito mal. E o Brasil não está nessa situação tão ruim, tão dramática por acaso. É pela maneira como o Bolsonaro apostou, né? O método que ele apostou é um método que não dá certo em lugar nenhum do mundo. Né? Eu acho que o Lula é o contrário disso. Claro que o Lula tem os defeitos dele, claro que quando a gente governou a gente cometeu os nossos erros, né? Mas o Lula é um homem da conciliação, do diálogo, do respeito, né? E de saber conviver com quem pensa diferente. Quando o Lula escolhe o Alckmin de vice, ele está dando, não é nenhum sinal, ele está dando uma prova que vai governar com quem pensa diferente dele, até com o adversário. E é assim que a gente vai conseguir reconstruir o país. Né? Nós não vamos conseguir reconstruir o país só com o PT, por exemplo, só com a nossa militância, ou só com determinados segmentos, né, da sociedade ou da produção. Né? Nós vamos ter que, de novo, e o Lula fez isso quando governou, ele governava para a agricultura familiar e governava para o agronegócio. Né? Ele dialogava, né, com os mais pobres e dialogava com os mais ricos. Eu acho que governo tem que ser assim. Eu fui prefeito 2 vezes, fui muito bem sucedido, eu me reelegi com 70% dos votos, do mandato de prefeito já virei deputado federal, e esses eram meus princípios, respeitar as pessoas. No meu gabinete de prefeito, e é assim no de deputado, entra gente do PT, entra gente do PSDB, entra quem gosta do Lula, entra quem não gosta do Lula, entra quem gosta de mim, entra quem não gosta de mim. Você não pode usar o poder, né, para direcionar o poder apenas para uma parcela que gosta de você. A obrigação de quem ocupa uma função pública, né, é da impessoalidade, está lá na Constituição, está lá nas regras da administração pública. E o Bolsonaro esqueceu disso. Né? Ele faz o governo como se fosse algo dele, para os deles, e muitas vezes só para a família dele, porque ele se ocupou grande parte do tempo em defender os seus filhos, em proteger os seus filhos, em decretar sigilo de 100 anos para tudo, em interferir na Polícia Federal para a Polícia Federal não investigar e não polir a corrupção, e aí deu no que deu. O país está arrecadando muito e ninguém vê o dinheiro chegar aqui na ponta. Se isso não é corrupção, eu quero saber para onde está indo o dinheiro. Alguém tem que me explicar para onde foi o dinheiro. Se ele não chegou aqui na ponta, não teve obra, não teve investimento, não teve apoio para o pequeno e médio empresário, não teve apoio para o pequeno e médio empresário. Para onde foi o dinheiro, então? Se a arrecadação só aumentou e não teve corrupção? Com a palavra o Bolsonaro, ele tem que explicar. Zeca, falando em números,
Você, na tua primeira campanha, em 2010, você conquistou 109 mil votos. Na segunda, em 2014, você fez 155 mil votos. Aí, em 2018, você fez 77 mil. E nesta campanha, quantos votos você pretende fazer? Eu quero fazer mais de 100 mil votos. Eu acho que é uma votação que, para qualquer deputado federal, em qualquer partido, permite uma reeleição tranquila. Mas pode eleger com menos, pode eleger com mais. Qual que é o mínimo? Nunca é uma conta assim que você tenha exata, né? Uma precisão antes da eleição. Né? O nosso sistema acaba obrigando a gente a competir com os nossos próprios parceiros, né? Os nossos próprios candidatos do mesmo partido. Né? Como eu falei, o PT elegeu 3 deputados na eleição passada, né? Eu fui o segundo, né? O terceiro colocado fez um pouco menos votos que eu, a nossa suplente fez 19 mil votos. Então, a eleição de 2018, por mais difícil que ela tenha sido, e foi a mais difícil que eu já disputei, foi a que eu me elegi com mais folga, por mais que eu tenha feito menos votos, porque a minha suplente fez 19 e eu fiz 77, foi uma diferença muito grande. Na primeira que eu me elegi com 109, o meu suplente fez 98, por muito pouco que ele não tomou a minha primeira vaga ali quando eu me elegi, né? Então, cada eleição é uma dinâmica diferente, não dá para fazer uma conta muito exata. Né? O que a média tem mostrado é que quem faz 100 mil votos, em qualquer partido, em qualquer coligação, se elege. Quem faz menos de 100, em qualquer partido, em qualquer coligação, corre um risco muito grande de não se eleger. Zeca, você começou muito cedo na política, jovem, inclusive foi eleito prefeito com 18 anos. Hoje já tem uma longa trajetória na política e está apenas com 44 anos. O que entrar na política tão cedo, tão jovem, mudou a tua vida? Olha, eu cresci, na verdade, dentro do PT. Né? Meu pai morou por quase 10 anos aqui no Paraná, eu nasci em 78, nós estávamos ainda vivendo a ditadura militar no Brasil. Né? Meu pai decidiu, com a anistia, com a volta da redemocratização do país, ir para São Paulo. Minha mãe preferiu ficar aqui no Paraná, mas meu pai não abria mão, é claro, de me ver, então eu acabava indo com ele para São Paulo muitas vezes. O PT estava sendo fundado, o Brasil estava voltando a ter eleições diretas, né? 82, 86, eu cresci dentro do PT, né? Eu não era nem da juventude do PT, eu era do PT Kids, né? Das criancinhas do PT. Tem até uma página no Instagram que mostra lá as crianças petistas daquela época e tem uma foto minha que aparece. Eu fiz movimento estudantil, né, fui líder estudantil em Cruzeiro do Oeste, né, depois fui um pequeno empresário, acabei até me afastando um pouco da política, e em 2000 eu fui convencido, né, a ser candidato pela primeira vez, e em 2004 eu me elegi prefeito pela primeira vez. Né. O que mudou na minha vida é que a minha vida acabou ficando muito vinculada ao partido, muito vinculada à atividade pública. Eu tive que vender a minha empresa, tive que abrir mão de outras oportunidades que a vida coloca. Não consegui casar ainda até hoje, apesar que eu já tenho uma filha com 28 anos, eu fui pai bem precoce, né? Então a vida acaba ficando muito ocupada só com isso, né? Mas eu acho que é um pouco uma obrigação também, porque quem ocupa cargo público precisa se dedicar àquilo que está fazendo, até porque a gente é muito bem remunerado. Eu não acho justo, né, receber a remuneração para ocupar uma função pública e ficar me dedicando às minhas atividades privadas, como infelizmente a maioria faz. Eu olho lá no congresso do meu lado, eu vejo grandes empresários, grandes fazendeiros, advogados com grandes escritórios de advocacia, né, e fico imaginando, eles se ocupam muito mais com os negócios deles do que com os interesses da população, com a vida das pessoas, né? Eu fiz essa opção de abrir mão da minha vida privada, de ter uma atividade própria, como eu tinha uma pequena empresa, né, para me dedicar exclusivamente à vida pública. E não me arrependo, tem sido produtivo. Nossa. E prazeroso. Zeca, nos teus 3 mandatos, em 2 deles, o governo era PT. Agora, você faz oposição. Como é a tua oposição na Câmara? Combativa, direta, corajosa, firme. Eu vi no domingo, né, o Lula fez um comício grande em Florianópolis e o Alckmin, quando foi lembrar, né, o povo de Santa Catarina que o Bolsonaro não fez nenhuma obra importante em Santa Catarina em 4 anos, ele chamou o Bolsonaro de tchutchuca do Centrão. Então, foi uma
atitude minha ali no início do governo, né, em 2019, que acabou marcando, acho que história. Eu acho que vai estar nos livros de história daqui 50, 100 anos, né, esse termo, que não fui eu que inventei, já era um termo conhecido, mas que naquela hora da reforma da Previdência, né, pela dureza da medida que eles estavam tomando contra as pessoas mais simples, contra o aposentado, contra o agricultor, contra a mulher, né, que foi a mais prejudicada na reforma da Previdência, acabou tendo muito impacto. Agora, eu não fiz oposição, né, oportunista, eu não fiz oposição contra o país, né? Todas as medidas que eu me posicionei contra, com o passar do tempo, elas se mostraram péssimas medidas, né? Elas não ajudaram o país. Então, acho que eu cumpri o meu papel. E, na verdade, eu só fui deputado de governo 4 anos, porque a Dilma conseguiu governar 4 anos. A Dilma não conseguiu cumprir o segundo mandato dela. Eu me lembro bem, no início do segundo mandato, o que o Eduardo Cunha fez, né? A gente tinha um bandido presidindo a Câmara, com as pautas bombas, já com todo esse esquema do Centrão sendo montado, e eles não deixaram a Dilma governar. A Dilma não teve um dia de paz, né? Não teve um dia que ela conseguiu aprovar alguma medida lá, porque eles queriam derrubar ela, eles queriam o golpe, queriam o impeachment, né? E enganaram a população. O que os deputados que hoje aqui do Paraná buscam a reeleição falavam lá atrás, em 2015? Que aquilo ali, o impeachment, seria a solução para os problemas do Brasil. A população hoje deve perceber que eles mentiram, porque o impeachment, e a Dilma lembrou isso sábado no comício em Curitiba, né, o impeachment só piorou a vida da população. Você não tem um número, você não tem um dado de alguma melhora que tenha acontecido de 2015, 2016 para cá. É só olhar Marechal Cândido Rondon. Qual foi o grande investimento público que o governo federal fez aqui de 2015, 2016 para cá? Que processo a gente teve de desenvolvimento? O que aconteceu com as universidades de 2015, 2016 para cá? O que aconteceu com a saúde, com o SUS? É um retrocesso sem tamanho, que foi ruim para todo o Brasil, mas que chegou aqui, prejudicou a vida de quem estava aqui em Marechal Cândido Rondon e nas cidades vizinhas. Então, eu, na verdade, acabei tendo essas duas experiências, de ser governo e de ser oposição. Uma coisa que não mudou é a minha maneira de agir. Eu estou sempre presente nos municípios, acolhendo os bons projetos, as boas ideias. Hoje mesmo estava lá com a capa, né? Os produtores de orgânicos aqui, da agroecologia, né? Pegando um projeto deles para ajudar a eles ampliarem as ações de assistência técnica e extensão rural. Não foi porque eu fiquei na oposição que eu cruzei os braços, joguei a toalha e só fiquei lá polemizando. Não, eu continuei fazendo o trabalho que eu já fazia antes, que é um trabalho municipalista, por eu ter sido prefeito, de acompanhar projetos, de articular recursos. E como a emenda virou impositiva, o governo é obrigado a empenhar, a pagar de todos os deputados, o fato de ser oposição não prejudicou em nada os municípios que eu tive voto e os municípios que eu represento. Agora, se você me perguntar o que é melhor, eu prefiro ser governo, é claro. E estou muito esperançoso que eu vou ser governo e que a gente vai voltar a fazer coisa grande. Nós vamos voltar a ter ações impactantes aqui, no caso dessa região, não só pelo governo federal, mas também pela Itaipu. O Lula foi muito claro, e é o que eu penso também, a Itaipu vai continuar fazendo grandes obras, porque ela veio pagando a dívida, está sobrando o orçamento, a dívida vai zerar no ano que vem, vai ter muito dinheiro da Itaipu. A Itaipu vai continuar fazendo grandes obras, mas a Itaipu vai voltar a ter programas que ajude a agricultura familiar, que ajude o meio ambiente, que ajude a questão social, que oportunize ações no esporte, na cultura, que é muito importante para a juventude, na verdade é importante para todos nós. Então, a Itaipu também vai de novo voltar a ter um papel muito positivo aqui na região, com as grandes obras que agora, com o pagamento da dívida, podem ser feitas, mas sem descuidar dos programas ambientais, dos programas sociais, que, pelo que eu ando pela região e vejo aí, tiveram um retrocesso também muito grande. Zeca, você fala com bastante empolgação e entusiasmo, né? Falando sobre a campanha à presidência da República. Na sua opinião, Lula e Bolsonaro vão para o segundo turno ou a eleição termina no primeiro turno? Eu acredito muito na vitória do Lula no primeiro turno. E não é crença só da minha empolgação, é a pesquisa. A pesquisa de hoje, nós estamos gravando, né, o programa, ela acabou de sair faz 2, 3 horas, é uma pesquisa do BTG Pactual, que é o banco do Paulo Guedes, então é insuspeita. O Lula tem 47% dos votos válidos. O Lula cresceu 4%,
o Bolsonaro não perdeu nenhum voto, ou seja, o voto do Ciro Gomes e da Simone Tebet já começou a se deslocar. Isso é o voto útil. Em quase todas as eleições, talvez em 70%, 80% delas, isso já aconteceu. Quando chega no final de qualquer eleição, seja para prefeito, governador ou presidente, o eleitor vê que só tem 2 candidatos com chance de vitória, ele acaba do terceiro, do quarto, do quinto colocado, fazendo uma migração de voto para os 2 que estão em primeiro. Então, eu acho que o voto útil vai, nos últimos dias, acabar elegendo o Lula no primeiro turno. E acho que aqui no Paraná, a eleição também vai ser decidida no primeiro turno. E eu acredito que é possível uma virada do Requião. O Requião já ganhou a eleição mais difícil que essa. Em 2002, a situação dele era muito mais difícil, ele venceu a eleição. E aquilo que eu falei antes, a vinculação de voto de quem é Lula, votar no time do Lula, já está favorecendo. O Requião cresceu na última pesquisa do IPEC, que foi divulgada pela Globo, e eu acho que depois desse comício de sábado, a tendência é o Requião chegar nos 40%, que é o que o Lula já tem aqui no Paraná. E como no Paraná praticamente só ficaram 2 candidatos, os outros candidatos quase não pontuam, a eleição vai ser decidida também no primeiro turno. Então vocês estão bem confiantes nessa virada do Requião? Confiantes, mas com muito pé no chão, trabalhando bastante. Eu contei, que disputei 8 eleições. Essa é a minha 8ª eleição, E eu ainda não aprendi, viu, Ana Paula, qual é o jeito mais fácil de ganhar uma eleição. É sempre muito difícil. Mas eu já aprendi qual é o jeito mais fácil de perder uma eleição. É só achar que ela está ganha. Então, com a gente não tem salto alto, a nossa militância, os nossos apoiadores estão todos muito determinados, porque sabem o quanto que a eleição é sempre um processo difícil, trabalhoso, que exige sacrifício, dedicação. Então, nós vamos trabalhar muito esses pouco mais de 10 dias aí que a gente tem pela frente. Zeca, você quer aproveitar a oportunidade para dizer mais alguma coisa ao seu eleitor aqui de Marechal Cândido Rondon, da nossa micro-região? Eu quero pedir um voto. Pedir o seu voto, o voto de quem está nos gravando aqui e pedir o voto de quem está assistindo. Meu número é 1310. Como eu disse, quero continuar sendo deputado federal para estar sempre aqui, para acolher os bons projetos, trazer para cá recursos, como eu sempre fiz. Aqui em Marechal Cândido Rondon já passa de 10 milhões de reais. Está tudo lá filmado, fotografado, documentado, quem quiser ver o trabalho que foi feito. Olha o meu Facebook, o meu Instagram, eu tenho um canal no WhatsApp que a gente tem lá todas as informações, os documentos para quem quiser provar, para quem quiser ter os documentos necessários. E quero continuar sendo deputado federal para ajudar o Paraná e principalmente ajudar o Lula a fazer o Brasil ser feliz de novo. Nós vamos tirar esse país de novo do mapa da fome. Nós vamos retomar a nossa política de reajuste do salário acima da inflação. Vamos controlar a inflação. Isso é possível, isso é algo factível. No mundo inteiro isso é feito. O Lula fez aqui quando governou o país. E o meu maior desejo, o que mais me motiva, é a convicção que eu tenho de que é possível e vai acontecer da educação voltar a ser a grande prioridade do país. Eu sou apaixonado pela educação. O Paraná, infelizmente, tem poucos representantes lá na Comissão de Educação. Eu estou lá todo ano, desde o meu primeiro mandato, e eu olho para o lado, tem 2 paranaenses, 3, cada ano pode trocar, Acabou que eu sou o único que ficou os 3 mandatos, como membro titular da Comissão de Educação. Educação é a grande ferramenta que a gente tem, para melhorar a vida das pessoas, para transformar. E aqui vocês têm universidades públicas, várias aqui, na região oeste. O Paraná tem muita universidade pública. Nós temos condição de dar um salto de produção, de capacitação, de tecnologia, de inovação, como talvez nenhum outro estado tem. Então, se tem um estado que ganha muito, se o Brasil colocar a educação como prioridade, é o Paraná, pela nossa característica agrícola, pela nossa característica industrial e pela quantidade de instituições públicas que a gente já tem funcionando. Então, quando eu peço voto, a consequência do voto é essa. Nós vamos fazer essas lutas, de fato, novamente se consolidarem, se realizarem no dia a dia do país. E eu espero fazer ela acontecer aqui também, em Marechal Cândido Rondon, e nessa região toda aí que a gente, com muito orgulho, representa. Zeca, obrigado pela visita, obrigado pelo bate-papo. Desejamos sucesso na sua caminhada eleitoral. Obrigado, um abraço a todos. O Presente, você bem informado.